concurseiro, olá concurseira, seja bem-vindo ao bloco 2 da aula 11 PM Alagoas, números complexos, tá? Nessa aula, nesse bloco, tá, vamos à representação de um número complexo no plano, tá? E esse plano a gente vai chamar de plano de Argand-Gauss, em homenagem, digamos, aos seus criadores, tá? Gauss, o maior matemático da história, na minha opinião. Lindo! Bora lá então. Então, o plano é essencialmente o plano cartesiano. Só que esse eixo vai ser o eixo real e esse eixo vai ser o eixo imaginário. E aqui uma observação, tá? Eu tenho três tipos de números complexos essencialmente. Eu tenho o número do tipo A mais BI. Se for, por exemplo, só 2, então esse número é complexo, mas é real. Se for só 3i, por exemplo, esse número é só complexo imaginário. A gente diz que é imaginário puro. E se for 2 mais 3i, aí é um número complexo completo, digamos assim. Se só tiver a parte real, é só real, complexo real. Se só tiver a parte imaginária, imaginário puro. O número é imaginário puro quando a parte real for 0. E se for as duas partes real e imaginária, aí você tem um número complexo completo. Então, dado um número dado um número complexo qualquer, digamos A, B, lembra que isso aqui na forma geral é A mais BI, como é que você marca isso no plano de Argand-Gauss, tá? No plano dos complexos? Simples, tu vai marcar como estava marcando no cartesiano na aula anterior, na aula sobre sistema cartesiano. Marca o primeiro no eixo horizontal e o segundo no eixo vertical. Então, tu vai marcar aqui o A e tu vai marcar aqui o B. Juntando aqui, ó, tu tem o número que tu quer, tu tem um número complexo, digamos Z, tá? Então, para representar, basta você colocar o ponto, a parte real no eixo real, a parte imaginária no eixo imaginário. É tipo X e o Y da aula passada, tá? Bom, e aqui a gente começa a definir algumas coisas mais interessantes, tá? Mas antes, alguns exemplos. Se eu pegar o complexo Z igual a 2 mais 3i, onde é que ele está? Bom, vamos lá, vamos marcar alguns aqui, só para a gente ser um pouco mais didático. Então, 2, aqui é o real, ó, e aqui é o imaginário. Então, 2 e 3i. Então, 2 e 3. Aqui está o meu Z. Se eu quiser marcar, por exemplo, o complexo, digamos que aqui é Z1, tá? Z1. Se eu quiser marcar o complexo Z2, 5 menos 8i, então 5 menos 8i está para baixo. E aqui está marcado o número Z2. E assim sucessivamente. De fato, você marca de modo natural. Observação, a gente diz que os complexos não são um conjunto ordenado. Não é um conjunto ordenado. O que significa o conjunto ser ordenado, professor? Que existe uma relação de ordem. O que é uma relação de ordem? Quando eu consigo dizer quem é de quem. Nos complexos, eu não consigo dizer quem é maior que quem olhando para ele. Então, não há essa relação de ordem. Não há um menor que, um maior que. Tá bom? Beleza. Bom, algumas observações antes da gente entrar na parte mais importante. É um módulo de um complexo. Como é que a gente define um módulo de um complexo? Eu vou deduzir a fórmula, mas eu vou te dar também a interpretação geométrica, tá? Então, dado o número complexo Z igual a 2 mais 3i, como é que acha um módulo disso? Vamos desenhar no plano? Ó, eixo real, eixo imaginário. Então, marca o ponto 2, 3i. Então, 2 e o 3 vai estar por aqui, ó. Então, aqui está o seu ponto. Aqui está o seu complexo Z. O que é o módulo desse número? É a distância dele à origem do plano que você está considerando. Esse é o módulo. Ou seja, é isso aqui, ó. Esse é o módulo de Z. É o tamanho do número Z até a origem. Módulo de um complexo é a distância do ponto determinado pelas suas coordenadas até a origem, tá? Como é que a gente vai deduzir isso aqui, professor? Ó, esse tamanho vale quanto? 2. Esse tamanho vale quanto? 3. Novamente, que teorema? Pitágoras. Ah, útil de novo, né? Se estendendo aos complexos. Então, a gente faz módulo de Z ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, módulo de Z é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado.
Ou seja, a raiz quadrada de 9 mais 4, 13. E em geral, colocar aqui, ó, e em geral, dado um complexo Z A mais BI, o seu módulo é dado por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. É assim que calcula-se o módulo de um número complexo. E a explicação é óbvia, né? Você tem aqui o A e você tem aqui o B. Aqui está o seu complexo. O módulo dele está aqui, ó. O módulo de Z está por aqui. Esse tamanho vale quem? B. E esse tamanho vale quem? A. Só fazer Pitágoras que vai dar isso aqui. Então vamos fazer um exemplo. Mais um exemplo. Tá? A coisa não é tão complicada, não. Parece ser um pouco mais complicada, mas não é tão complicada. Então, dado o complexo, por exemplo, exemplos. Dado o complexo Z igual a 5 mais 8i, achar o módulo de Z. Se for a fórmula, módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso dá 64. 64 mais 25, isso dá raiz de 89. Beleza, acabou, achei o módulo do número. Módulo é sempre um valor positivo, então você já acabou o seu problema. Mas se você não lembrar disso, você desenha, esboça no plano de Argand-Gauss. Então, eixo real, eixo imaginário. Então aqui vai estar o 5 e aqui vai estar o 8. Então traz para cá, ó. Isso é o módulo de Z. Aí olha que lindo, esse tamanho vale quanto? 5. Esse tamanho vale quanto? 8. O que é que tu faz aqui? Teorema de Pitágoras. Módulo de Z ao quadrado é 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, módulo de Z, passa para lá a raiz, ó, 64 mais 25 dá 89. Note que é a mesma coisa que a gente obteve pela fórmula. Então, novamente, fazer com a fórmula e sem a fórmula, tá? Antes de prosseguir, um lembrete. E esse lembrete é sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. O que é uma relação trigonométrica? É uma relação que envolva ângulo e lado de um triângulo, tá? Então, lembrete. Se você tem um triângulo retângulo e considera um ângulo alfa, aqui está a hipotenusa, aqui está o cateto oposto a alfa e aqui está o cateto adjacente a alfa. De tal modo que a gente define três relações: o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. O seno de alfa é o resultado do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Se você quiser lembrar, né, coca, tá? Mas não precisa. Seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa e tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. A observação importante é que na aula passada, bloco 3, bloco 2, salvo engano, da aula 10 do plano cartesiano, eu lembrei a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Lá tem seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Isso a gente vai usar bastante, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente quer agora estudar o que a gente chama de argumento de um complexo. O que é o argumento de um número complexo? É o ângulo formado pelo módulo do número complexo e o eixo da reta real. Como assim, professor? Se for o número Z, A mais BI, sua representação no plano de Argand-Gauss lembra, R e I. Então, sua representação no plano de Argand-Gauss é o A aqui e, digamos, um B aqui. O módulo dele está por aqui, ó. Módulo de Z. Aqui vai ter um ângulo formado no sentido anti-horário entre o módulo de Z e o eixo real, que é esse ângulo θ. Esse ângulo θ a gente chama de argumento. Então, o argumento de um número complexo é o ângulo, o eixo real e o módulo do número complexo no sentido anti-horário. Assim, ó. Certo? Gira assim. Esquece não. Anti-horário. Para cá. Então, um dos nossos problemas é determinar esse ângulo θ. Observação. Se esse ângulo θ
for um ângulo que possui seno, cosseno ou tangente lá da tabela, tipo 45, raiz de 2 sobre 2 é o seno. 60, raiz de 3 sobre 2 é o seno, cosseno é 1/2. Se for um ângulo desse tipo, que a gente consiga dizer quem é, beleza, a gente vai achar θ. Quando a gente não conseguir achar dessa forma, ou seja, quando não for um ângulo que a gente sabe quem é de fato, então a gente vai precisar determinar a tangente dele. Sempre que eu não conseguir dizer quem é de fato o ângulo, eu preciso deixar como resposta a sua tangente, tá? É o arco que tem tangente igual a tanto. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, por exemplo, determinar o argumento do complexo, digamos, do complexo Z igual a 2 mais 1i. Quem é o argumento desse número complexo aí? Vamos para plano cartesiano. Plano de Argand-Gauss. Tá? Real, imaginário. Vamos marcar. 2 está por aqui. 1i está por aqui. Onde é que está o ângulo, professor? Aqui, ó. Θ. Vale 1. Aqui vale 2. Por Pitágoras, a gente descobre esse módulo aqui, ó, que é o módulo de Z. Vai dar raiz de 5. Só fazer o módulo de Z que a gente consegue entender, que é o módulo de C, tá? Que fica módulo de Z ao quadrado, que é a raiz de 5. Módulo de Z ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, igual que a gente estava fazendo anteriormente. Então, a gente descobre que o seno de θ é igual a cateto oposto 1 sobre a hipotenusa, que é a raiz de 5. Precisa racionalizar, mas eu vou deixar assim. O cosseno de θ, depois a gente ajeita, é o cateto adjacente, que é 2 sobre a hipotenusa, que é a raiz de 5. E a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 1 sobre 2. Olhando para esses três valores, não existe nenhum número na tabelinha que a gente colocou lá, tal que o seno seja isso e a tangente seja isso. E consegue dizer exatamente quem é o ângulo. Ou seja, simplesmente que θ é um arco, ó, cuja tangente vale 1/2. Então, esse é o argumento desse número complexo. Θ é um arco. Isso é um R, tá? Cuja tangente vale 1/2. Quando a gente não conseguir dizer explicitamente quem é o ângulo, então a gente fala quem é a tangente dele. A gente fala que ele é um arco cuja tangente vale tanto. Nesse caso, vale 1/2. Agora vamos fazer um exemplo em que dá um ângulo de fato notável, tá? Dá um ângulo que a gente sabe quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente. E nesse caso a gente expressa dizendo de fato quem é o ângulo. Exemplo, se eu considerar o complexo Z 2 mais 2i, quem é o argumento dele? Vamos fazer do mesmo jeito. Então a gente pega aqui, ó, real, imaginário, que vai dar 2, que vai dar 2. Beleza. Se você lembrar, ó, esse tamanho aqui vale 2, e a gente falou que toda vez que for igual, o que a gente coloca aqui? 2 raiz de 2. Se não lembrar, Pitágoras. E aqui está o ângulo que a gente está chamando de θ, tá? O argumento a gente está chamando de θ. Então vamos lá. Quem é o seno de θ? Seno de θ, cateto oposto, 2 sobre a hipotenusa, 2 raiz de 2. Simplificou aqui, ó. Fica 1 sobre a raiz de 2. Racionaliza, multiplica em cima e embaixo pela raiz que está embaixo, dá raiz de 2 sobre 2. Mesma coisa com cosseno. Cosseno de θ é 2, né, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso vai dar a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. E a tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente, então 2 sobre 2, que vai dar 1. Quem é o ângulo lá da tabelinha que tem tangente igual a 1, cosseno igual a raiz de 2 sobre 2 e seno igual a raiz de 2 sobre 2? Então o ângulo θ é 45 graus. Se você não lembra, vamos lá, seno, cosseno e tangente. Vamos colocar novamente. 30, 45 e 60. Então, vamos lá. Seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de... Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aqui, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. 1 sobre 2. Raiz de 3 sobre 3.
1 raiz de 3. Então a gente precisa saber disso, tá? Olhando para essa tabela, o ângulo que tem tangente igual a 1 é 45 graus. Então o argumento desse complexo, z igual a 2 mais 2i, é 45 graus. Ou, se eu quiser colocar em radiano, π sobre 4. Como assim, professor? Π sobre 4. Π é a representação em radiano de um número, de tal modo que π vale 180 graus. Π vale 180 graus. Isso é a conversão de radiano para graus. O que é um radiano? É um ângulo cujo setor correspondente tem comprimento igual ao seu raio, aproximadamente igual ao seu raio. Por exemplo, 30 graus, vou colocar assim, 30 graus vale quantos radianos? Π sobre 6. Por quê? Porque se eu dividir 180 por 6 dá 30. E em geral, como é que converte de graus para radiano? Π está para 180, assim como x está para alfa. Então, π está para 180, assim como x está para 30. E aí a gente acharia π sobre 6. Radiano é um ângulo cujo arco correspondente tem comprimento igual, aproximadamente igual ao seu raio, ao raio do setor correspondente. O interessante que você precisa saber é que radiano vale 180 graus. 1 π radiano vale 180 graus, tá? Para converter, mas normalmente vai vir em graus, isso é só por segurança. Bom, por último, a gente vai representar um número complexo na forma polar. Isso é um processo mais lento. E depois fazer operações com esses números complexos na forma polar. O que é colocar um número na forma polar? É dar suas coordenadas em função do seno e do cosseno, tá? E uma única observação para fazer aqui, já que há pessoas que preferem a fórmula, tá? Então, para a gente conseguir atingir um maior número de pessoas, só uma observação antes de ir para a forma polar, é o seguinte: se você tem um número complexo A mais BI, então, em geral, o argumento θ ele vai ser determinado pelo seno, aqui vai ser o módulo, tá? Módulo de Z. Normalmente, em livros, esse módulo de Z ele vai vir representado pela letra grega ρ. Tá? Mas eu vou usar módulo de Z mesmo. Pode ser ρ, aquela letrinha lá. Então, para a gente determinar o argumento θ, a gente vai precisar descobrir o seno de θ, que vai ser quem? Ó? B sobre módulo de Z. O cosseno de θ, A sobre o módulo de Z. E a tangente de θ. Né? Só para deixar escrito que a gente já fez isso, né? B sobre A. A gente vai usar esses dois aqui. Se a gente não conseguir identificar quem é um ângulo, a gente calcula a tangente e diz que é um arco que tem tangente B sobre A. Então, a gente precisa calcular o B, que é o cateto oposto nesse triângulo, né? Lembra que aqui é 90 sobre A, tá? Então, forma polar de um número complexo. E é exatamente isso que eu vou pegar aqui, por isso que eu coloquei. Forma polar de um complexo. É expressar o número complexo como um par, primeira coordenada, segunda coordenada, em função do argumento θ. Então, gente, observa que esse número complexo que eu coloquei no quadro anterior aqui, ó, nesse lado, é A mais BI, que eu também posso escrever como sendo AB. Então, colocar na forma complexa é colocar o A e o B em função do θ. Então, observa que eu sei, desse lado, que o seno de θ é B sobre o módulo de Z. E eu sei que o cosseno de θ é A sobre o módulo de Z. Então, isso eu já tirei daqui, ó. Então, o que eu vou fazer ali? Simplesmente eu vou fazer meio pelos extremos, assim, ó. Quem está aqui quando não tem ninguém? 1. B vezes 1. B igual ao módulo de Z vezes o seno de θ. E aqui é a mesma coisa, ó. A igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ. Então, o número Z que você pegou aqui, ó, que é o número A mais BI, que é AB, na forma polar é o número. Quem é o A? Módulo de Z vezes o cosseno de θ. Mais, quem é o B? Módulo de Z vezes o seno de θ. I. Então, essa é a representação na forma polar. A gente pode colocar o Z em evidência, o módulo de Z em evidência, e ficar cosseno de θ mais seno de θ
vezes o i. Então, essa é a representação de um número complexo na forma polar. Ou a gente pode escrever, não se assusta, tá? Ou a gente pode escrever como sendo módulo de z, seno de cosseno de θ, né? Porque é o a, e módulo de z, seno de θ. Então, é colocar simplesmente as coordenadas de um número complexo em função do seu argumento. Só isso. Vamos fazer um exemplo? Exemplo. Não se assusta porque não precisa decorar, tá? É só refazendo a construção devagarzinho. Então, exemplo. Se eu te dou o complexo Z, 1 mais 1i, quem é ele na forma que pode aparecer? Desse assunto é clássico, tá? Então, escreva esse número na forma polar. Então, o que a gente vai precisar descobrir? Primeiro, vamos representar ele no plano. Então, aqui real, aqui vai estar 1, aqui vai estar 1. Então, a gente vai determinar ele aqui, ó. O θ. Esse tamanho aqui é 1, esse tamanho aqui é 1. A gente faz Pitágoras e descobre que o módulo de z é raiz de 2. Então, a gente calcula o seno de θ. Quem é o seno de θ? Cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é raiz de 2. Racionaliza da raiz de 2 sobre 2. Já sabe que θ é 45 graus, ou seja, π sobre 4. Então, esse número na forma polar, ele vai ser representado por z igual. Quem é a primeira coordenada dele? Ó, aqui é quem? Aqui. Aqui, quer dizer, módulo de z vezes o cosseno de θ. Então, vai ser módulo de z. Quem é o módulo de z? Raiz de 2 vezes o cosseno de θ. Não precisa colocar quem é o cosseno de θ não, tá? Só coloquei para saber quem é. E depois aqui é módulo de z, que no caso, raiz de 2 vezes o cosseno de θ, vezes o seno de θ. Aí, olhando para lá. Então, isso é a representação de um número complexo na forma polar em função do seu argumento. Tu pode escrever isso como sendo raiz quadrada de 2 vezes o cosseno de θ mais raiz quadrada de 2 vezes o seno de θ vezes o i. Então, isso é a representação de um número complexo na forma polar geral. E aqui é na forma de um ponto, né? Primeira coordenada, segunda coordenada. Ah, mas o fato é que é só você lembrar disso aqui. E colocamos o b em função do seno de θ, no caso do argumento, e a mesma coisa a gente fez com o a. Então, representar um número na forma complexa é isso, tá? Como é que a gente multiplica números na forma complexa? Vamos lá, então. Bom, essa parte de multiplicação é um algo a mais, tá? Não precisa se preocupar muito com isso, não. Não vou deduzir as fórmulas, senão vai ficar muito extenso. Então, a gente vai colocar simplesmente como é que a gente opera com números complexos na forma polar. Então, dado Z1, digamos aqui, módulo de Z1 vezes... Já vou colocar na forma complexa, tá? Na forma polar. Cosseno de θ mais i seno de θ. Lembra? É só você olhar para cá, ó. É a mesma representação daqui, tá? E digamos θ1, só para diferenciar, tá? E Z2, módulo de Z2 vezes cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Como é que a gente soma isso? Z1 mais Z2. Para somar, já sabe, né? Soma coordenada com coordenada, então não vai ter problema, né? Para somar, eu somo esse com esse e deixo o módulo como sendo uma soma do lado de fora. Então, para somar esses dois números, vai ficar como? Se eu quiser jogar o módulo para dentro, fica até mais fácil de você observar. Tá? Mas se não quiser, se quiser vai ficar módulo de Z1, vou colocar assim que fica mais fácil. Cosseno de θ1 mais módulo de Z1 e seno de θ. E eu vou somar com módulo de Z2, cosseno de θ2, módulo Z2 e seno de θ2. Então aí é só somar coordenada com coordenada. Não vai ter problema nenhum. Subtração do mesmo jeito. A multiplicação é que vai ter um probleminha. Então, para multiplicar, como é que tu vai multiplicar dois complexos? Multiplica os módulos, Z1 vezes Z2. Mas se preocupa não que tu pode voltar, tá? Mas eu vou colocar aqui. Cosseno de θ1 mais θ2 mais i
vezes seno de θ1 mais θ2. Então, para multiplicar, é só fazer isso aqui, tá? Lembra que o cosseno de A mais cosseno de B é cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, menos seno do primeiro vezes o seno do segundo. Tá? Paciência. E para subtração, repete e aqui tu coloca menos. Tá? E para potenciação, Z, digamos Z1 elevado a N, é só elevar o módulo de Z1 a N e multiplicar o expoente dentro pelo ângulo. Então, N, θ1, estou pegando aquele primeiro número, mais I vezes o seno de N, θ1. Tá? E pronto. Então, essa é a forma polar. O mais importante não são as operações. O mais importante é você saber representar um número na forma polar. E é isso que o concurso pode te pedir, tá bom? Então, aguardo vocês no bloco de resolução já já. Até mais, bons estudos. Tchau, tchau.